Bem-vindos ao 5º episódio do Olhar Delas Podcast. Esse podcast aqui que, durante esse ano todo de 2025, ele foi um oferecimento do Grupo Sagecom, Moroshima e Ciclo Caçambas. Estamos encerrando aqui este ano de 2025, essa temporada, junto com uma menina muito especial que eu conheci este ano também, a Mariana Neto, que é aqui do Rio Grande do Sul. Nesse meio dessa loucurada que é dezembro, né, Mari? Que todo mundo, assim, tá enlouquecido, fazendo mudança, fechamento de ano e tudo mais. Arranjou um tempinho aqui pra estar com a gente. Desmarcamos 2 vezes, né? Mas estamos aqui hoje pra falar com a Mari. Mari, vamos começar. Eu sempre gosto que a pessoa fale um pouquinho da história dela, diga quem ela é, né? E bora lá. Bora lá. Fica à vontade, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Rapaz, eu que agradeço, Pri, pelo convite. Eu fiquei muito feliz de ter me convidado. Para mim é uma honra poder vir aqui contar a minha história, contar a história de quem veio antes de mim, de quem está comigo nessa jornada. Estou me sentindo imensamente grata pelo convite. Perfeito. E então, eu sou a Mariana, tenho 23 anos. Ai, mais uma bebê no nosso podcast, mais uma bebê. Estou no mercado da reciclagem fazem 2 anos e 4 meses, junto com o Pablo, que é meu noivo. E gosto muito de estar nesse meio, me achei nesse lugar. É interessante, né? Como interessante. Do nada, assim, a primeira sensação, eu acho, é tipo, nossa, eu vou trabalhar com isso, mas aí depois tu cria uma paixão tão doida por esse mercado, pelas pessoas que estão nele, pelas máquinas, por tudo, que ele é uma coisa que envolve a gente, né? Sim, todo mundo fala do... Foi picado pelo bichinho da sucata e pronto. Sim, eu não esperava que eu ia me adaptar tão bem, assim, sabe? E a gente se envolve em tanta coisa, claro, a gente trabalha muito, né? Mas a gente se envolve em tanta coisa, a gente começa a entender de tanta coisa, é de administração, é de operação, é de máquina de caminhão, e tu sendo mulher tá lá no meio de todo aquele furdunço, é outro mundo, ninguém imagina, te olham na rua e não pensam, mas tu trabalha com o quê? Daí tu começa a falar e as pessoas vão ficando apavoradas, mas tudo isso? Mas tu não é meio delicada, não? Pra estar no meio dessa loucura. Deu então. Só parece. Só que nem uma rosa, mas cheia de espinho também. Mexe pra tu ver. E como essa menina tão jovem, então conta um pouquinho de como tu chegou lá, como tu foi parar. Foi quando tu conheceu o Pablo? Foi como? Então, pra contar tudo isso, né, preciso dar e voltar alguns anos no passado pro pessoal entender de onde veio tudo isso. Mas, então, tudo começou com a Beto Sucatas, foi fundada em torno de 39 anos atrás pelo meu sogro. Sim. Naquela forma de ganhar dinheiro, na época era carroça, cavalo que puxava, né, a sucata, não é mais como é hoje, enfim, com tudo que foi mudando, leis que foram entrando, né, na época era tudo muito simples, era o meio que ele achou de ganhar, né, a vida, de ter um empreendimento, né, então era uma forma fácil, querendo ou não. Sim. E daí ele foi tocando, enfim. O Pablo começou a trabalhar com ele, onde entra o Pablo nisso, né, em 2019, finalzinho de 2019, e ali no finalzinho de 2020 ele veio a falecer por conta da Covid, né, a pandemia, enfim, o Pablo trabalhou mais ou menos 1 ano com ele ali dentro da reciclagem, vivendo tudo que era reciclagem, né, o Pablo ainda estava na escola, inclusive, né, a gente é colegas, vizinhos, a gente se conheceu nisso, bem jovens. Sim. Então, o Pablo entrou lá com 17 anos, ele ficou 1 ano trabalhando com o pai dele, pegando experiência, meio turno na escola, meio turno no serviço, era o estagiário. Sim. Era o estagiário do pai dele, ele ficou lá um tempinho. A gente tá com a nossa estagiária hoje aí, ó, tá à frente do negócio, estagiário. Viu? E daí ele teve lá por esse tempo, aprendeu muitas coisas, e daí depois disso, como o pai dele veio a falecer, ele se viu em frente de um desafio, né? O que eu faço agora? Ele tem mais um irmão, né? Por parte de pai. O que a gente vai fazer? A gente vai vender essa empresa e a gente vai dividir herança, ou a gente vai tocar essa empresa e vai fazer isso se tornar algo muito maior no futuro? E daí ele, com o auge de 17 anos, o que eu faço agora, né? Porque imagina, passando por um luto. Nossa. E ainda ter que tomar uma decisão dessa tão jovem. Ele preferiu, né? Pensou, nossa, quem é que vai ter uma oportunidade
uma oportunidade dessa tão jovem, eu vou agarrar com as 2 mãos. Sim. Eu vou me grudar e vou fazer isso acontecer. Olha a cabeça dele, né? Ele já achou, assim, que aquilo era uma oportunidade. Era uma oportunidade. Teriam muitas pessoas que veriam como um peso, né? Eu não quero toda essa responsabilidade, eu tenho só 17 anos. Exatamente. Ele preferiu botar todas as oportunidades que eram um peso, querendo ou não, nas costas e fazer aquele jogo virar, né? E eu me lembro que na época a gente namorava mais ou menos uns 6 meses, quando isso aconteceu e tudo mais. Ele veio me pedir ainda um conselho. Nossa, o que tu acha? Será que, né? Deu, olha... Eu me grudava. Eu me grudava, mesmo que pareça desafiador, acho que tu tem potencial, vale a pena tentar, né? E ele é isso foi que eu lá. gosto desse podcast, assim, porque a gente não tem acesso a essas coisas, assim, essa coisa mais profunda, né? A gente se conhece, fala, aí, como é que tá o mercado, não sei o quê, tudo bem, tal, vamos lá tomar um chopp, vamos ali na CGCom, vamos conversar, vamos não sei o quê. Fala de uma coisa, mas não entra no profundo. E aqui a gente tem, olha que bacana isso. Sim, entender o primórdio, como começou, né, uma empresa, como é que chegou até aí. E ver como tá funcionando já a cabeça desses bichinhos, assim, já, né, que tá vindo aí. Tem uma leva que, ok, tá vivendo, assim, um mundo paralelo, às vezes eu digo, mas tem uns que estão avião mesmo. E é isso, porque um menino de 17 anos e uma menina que diz pra ele, vai, eu vejo potencial em ti, é outro nível, na minha opinião. Não é porque tu tá aqui, não. É diferente mesmo, Pri, mas acho que a nossa criação, enfim, tudo isso influenciou um pouco, sabe? A vontade de vencer tá dentro da gente, não tem jeito. Isso muda tudo. Não importa por onde que a gente vai ter que fazer, sabe? Isso muda Desde tudo. que seja justo, correto e digno, a gente vai estar lá. E como é liderar nesse mercado cheio de pessoas mais velhas, que... Então, assim, a gente vai encontrar aí depósitos que tem pais à frente com 60, avós, depois é o filho que tá com 40, enfim, tem ali todas as faixas etárias e vocês dois são novos. Como que é liderar hoje, junto com o teu noivo, uma empresa assim nessa idade? É desafiador, Pri. Eu acho que muita gente, agora eu tô tendo a chance, né, de que as pessoas entendam como funciona a nossa rotina. Sim. Mas muitas pessoas, né, ainda complementando com a primeira pergunta ali, aí eu acho que elas pensam ainda que a gente tem alguém acima. Que tem, mas o teu pai, ou tua mãe, ou um tio tem algum parente, ou alguém acima de ti, Deixa eu falar com teu tio. tomando decisões, mas não tem, é só a gente tomando decisões. Então, depois de um tempo ali que o Pablo viu que ele não tinha mais como abraçar tudo, foi uma sugestão minha entrar pra ajudar ele. Sim. E a gente pensou nisso por muito tempo. Eu acho que eu dei essa sugestão pra ele mais ou menos no janeiro, fevereiro, e eu fui começar a trabalhar com ele só em agosto do ano que essa sugestão foi dada. Foi muito bem pensada essa ideia, e a gente amadureceu isso muito bem, né? Porque a gente ia estar o dia todo colado direto, E né? deve ter tido receio. Bom, se tudo for mal, talvez tenha grande chance também de ir mal o meu relacionamento. Sim, né? Com certeza. Então precisava ser uma decisão bem consciente. Sim, foi uma decisão bem consciente, bem com os pés no chão, assim. A gente pensou muito antes de só sair, vamos lá correndo e já começa amanhã e sair do meu emprego e já tô lá. Sim. Não, a gente amadureceu bem essa ideia e dali pra frente liderar essas pessoas foi pra mim desafiador, assim, ver como o Pablo, né, já tinha, né, assim, mais costume, o pessoal já tava mais acostumado com ele, mas eu entrei numa posição de aprendiz, assim, eu estou entrando aqui, eu não entendo nada disso, eu quero aprender com vocês. Humildade. Entrei com total é humildade, porque eu não sabia, né? Não sabia mesmo o que eu ia fazer ali. Saberia que ia ter que ajudar e a liderar todo mundo em todos os lados, mas eu não entendo disso, então eu preciso de ajuda. E o Pablo também passou por isso, porque os funcionários que estão lá são da época do pai dele. A maioria dos nossos funcionários tem idade para ser os nossos pais. E a gente teve que aprender muito com eles. Sim. E as pessoas ainda acham que tem alguém acima da gente, não entendem que é a gente que toma as decisões, ou ficam chocados quando eles, mas vocês têm só 23 anos. Sim. Mas como é que vocês fazem? Mas eu tenho um funcionário que tem 50, 55, quase 60, e a gente tá lá liderando. São outros modos de conversar, né? Enfim, e a gente vai se adaptando. Assim como eu de 40 tenho que ter um outro tipo de conversa com uma menina de 16, ou com uma mulher de 30, ou com uma pessoa mais velha, enfim.
a gente tem que ter esse discernimento de que cada pessoa tem uma maneira de se conversar e respeito acima de tudo, né? Sim, com certeza. E eu tô aqui ainda embasbacada com a questão da idade, porque... E a questão do que aconteceu com o Pablo, porque o meu primeiro amadurecimento mesmo, assim... meu primeiro amadurecimento... Eu não posso ignorar, assim. Meu primeiro amadurecimento veio com os 17, quando eu fui mãe muito nova. Mas ainda assim... Não foi aquela coisa toda. Acho que se eu tivesse nessa posição do Pablo, talvez eu não teria reagido assim. Eu falo, opa, peraí. E o meu segundo amadurecimento veio do falecimento do meu pai. Mas isso aconteceu com 26 anos. E o meu terceiro amadurecimento veio com 32, quando eu tive a Helena. Ali eu acho que realmente virou uma chave muito bacana na minha vida, que me impulsionou, assim, que aí foi um choque de realidade mesmo. Mas eu fico imaginando, eu tô aqui, tu me falando, e eu tô com várias coisas na cabeça. A vida da gente tem uns saltos, né? Pra cada um é uma coisa. Exato. Mas eu sempre digo que tu quer um desenvolvimento pessoal melhor do que empreender, não existe. Não existe. Não existe. Quer se tornar um ser humano melhor, empreenda. Quer ter um amadurecimento, quer se sentir mais preparado para o mundo, empreender é a melhor forma de fazer isso. Tem dias bons, dias ruins, e todo dia é um novo dia, e é isso, né? E quando a gente fala em empreender, eu fico pensando assim, né? Bom, tem muita gente que até hoje, não importa a idade, que quer muito esse equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, né? E acaba que quando tu realmente quer atingir algo, tu acaba... Existe uma galera, G4, enfim... esse pessoal aí todo que fala, enfim, que equilibrar esses dois é quase que impossível, né? Que a gente, em algum lugar, a gente vai estar deixando de fazer. E nessa idade, normalmente, de vocês, é onde tu quer curtir, tu quer aproveitar, tu quer balada, tu quer sair, tu quer estar com os amigos, como hoje diz, as resenhas. E aí vocês estão absorvidos na empresa e sabendo que a responsabilidade de dar certo é de vocês. Como tá funcionando esse equilíbrio vida pessoal e profissional? Existe às vezes... Como é que tá funcionando? Tem altos e baixos, mas vou ser sincera que nesse ano a gente teve imerso em trabalho e nossa vida é 95% trabalho, os outros 5% para aquilo que sobrar, que é a nossa família. E as festas ficaram para trás. E toda a vida de adolescente, enfim, de jovem adulto, meio que a gente preferiu trocar pelo nosso futuro, assim. A gente acredita muito que o que a gente tá fazendo agora, abrindo mão desse divertimento, a gente vai conseguir colher depois de uma forma melhor. Sim. Então, eu acho assim que é cíclico também, né? Às vezes tu tá ali naquele pensamento, tipo, um dia muito ruim, aí tu fica, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu tô trabalhando um monte, tal, não aproveito, não faço isso, tal. Vem todos aqueles questionamentos se tu deve seguir, mas nos dias bons, é tão bom saber que aquilo que tu tá... E aí tu pensa assim, poxa, quanto mais eu colocar, mais resultado eu vou ter. Fica até uma coisa meio viciante. A gente tem que ter um cuidado. Às vezes tem que dar uma desligadinha na máquina e falar, tá, peraí, vou cuidar de umas coisinhas aqui que não estão 100%. Né? Família, amigos, enfim. A gente precisa dar aquela dosagem. Mas que a gente tem que cuidar com o viciozinho, vocês têm carinha de que são, né? Sim, e o Pablo, então, nem se fala, é o mais workaholic impossível, é o Pablo, assim, mas eu acabei entrando e fiquei também, né, não tem como, a gente vive pra trabalhar. Esse dia a gente tava conversando sobre isso, cara, a gente tomou uma decisão na nossa vida de que a gente sabe que a gente vai trabalhar 24 horas por dia. Parece que tu não tá trabalhando, mas tu tá trabalhando, a tua cabeça tá, em algum momento, ela tá pensando naquilo lá. Mas a gente tenta, sim, né, ter os nossos momentos, claro, com a nossa família, de ter um momento de estar passeando, conseguir dividir isso, assim, sabe? Porque senão a gente vai à loucura, claro. A gente precisa ter alguém que não fale sobre o assunto. Conversar com pessoas que não, nem sabem de nada, que não vão citar sucata na nossa frente, só pra gente, ufa, hoje a gente conversou de outra coisa com outras pessoas. Eu, na intensidade, até minha melhor amiga, coitada, às vezes eu pego e eu só reclamo, tipo, tá acontecendo isso, e aí eu, sabe, isso tá dando errado, essa pessoa aqui não sei o quê. Então acaba que, coitada, às vezes a minha amiga só escuta os meus problemas do dia a dia que eu não consigo resolver e a gente não sai pra outros tipos de conversa, assim. Mas tem dias que tá ok, é muita risada, a gente, né,
traz as coisas do passado e tal. E na minha casa, por exemplo, né, tu sabe, meus irmãos, o Dinho, o Léo, né, da CGCom, enfim, a gente senta, a gente começa a conversar sobre a vida 10 minutos, daqui 5 minutos já é trabalho. Então, assim, é 10 minutinhos só. Ai, como é que tu tá? Fala uns assuntos bobos, e daqui a pouco a gente já tá falando de trabalho. Aí o que funciona pra nós é viajar. Então, tem viagens que a gente faz juntos, só os 3. E aí tem o trabalho, mas também tem um momento ali que a gente tá conhecendo um novo lugar, tá falando com outras pessoas. Então, ali a gente consegue dar uma pequena desligada e ser só irmãos, né? Que na vida a gente parece ser... Não parece, a gente é muito mais sócio do que irmão. O irmão conta ali naquela coisa subliminar do duelo, com né? certeza. Mas nas ações, somos muito sócios. Sim. E o que tu já aprendeu com a reciclagem, assim? O que tu diria? Ai, Pri, eu acho que eu aprendi muito sobre pessoas, sobre respeito. Bem diferente daquilo que a gente aprende na faculdade, né? Eu sou graduada em gestão de RH, eu cheguei lá achando que ia ser uma coisa. Aprendi que era totalmente outra. Uma loucura totalmente diferente, assim. Aprendi muito sobre respeito, principalmente porque tu tem que estar o tempo todo conversando com pessoas de classes sociais diferentes. O nosso trabalho é totalmente socioeconômico, era uma visão que eu não tinha antes. Então, a gente tá lá lidando diretamente com pessoas que trabalham de dia para comer de noite. A gente não sabe qual é a realidade delas, o que elas estão passando. Então, a gente sempre tenta prezar por respeito. Sim. Então, eu comecei a pensar mais, assim, na hora de reclamar de alguma coisa. Por que eu tô reclamando disso se o fulano que eu convivo todo dia, tô lá vendo pessoalmente, passa por uma situação que é bem mais difícil que a minha, 10 vezes tô reclamando de barriga cheia. Então, acho que eu, assim, tirei esse aprendizado, assim, principal. Logo que eu cheguei, foi o que foi mais possível de perceber. Como a gente, às vezes, é ingrato choque, né? Com as coisas. A gente vê lá pessoas que estão fazendo um trabalho de formiguinha, todos os dias estão indo lá, estão catando, estão fazendo isso. Claro, talvez para elas nem percebam como o trabalho delas é importante pro mundo, enfim, pro meio ambiente. Mas pra nós, a gente ainda tem que ver os dois lados, né? O esforço acho que é importante a gente sempre falar, né, pra eles também, que o quanto que o trabalho deles é importante, enfim, o quanto que eles fazem a diferença, porque tu tá tão absorvido naquela rotina que, às vezes, nem a gente se dá o devido valor, né? Do que a gente faz é importante. Exatamente. No final do dia, né? Exatamente. E pessoas, eu acho que é a coisa mais importante que tem, e ela move o negócio. Tá vindo aí muita inteligência artificial, muitas coisas, mas eu acho que ainda isso vai continuar sendo, nenhuma inteligência artificial vai ter sentimentos, vai conseguir ser uma pessoa e ter essa motivação, enfim. Eu acredito muito em pessoas. E o que mais te admira em fazer parte desse mercado? Eu acho que o que mais me admira é, assim, o quanto a gente vê pessoas trabalhando por um propósito. Todos trabalhando por um propósito. Quem tá nesse ramo, as pessoas têm que ter um propósito. E geralmente é o mesmo, né? Claro, a gente quer um mundo melhor pro futuro, pros nossos filhos, pra quem vai ficar, pra quem vai vir. Mas todo mundo acho que tá muito focado em melhorar de vida, em dar uma vida melhor pra família, pros filhos. E todo mundo tá ali trabalhando e tu vê que tem um esforço de um propósito muito além, sabe? Tu olha pra empresa e tem algo bem maior, assim, por trás. Cada um com a sua história, que nem tu falou, como é superficial as relações. Eu te conheço, né, enfim, em eventos e tudo mais, mas eu não sei a tua história a fundo e aquilo que tu leva por trás, a tua bagagem. Eu acho que esses propósitos é o que mais me fazem, assim, me sentir feliz, me sentir parte. Sentir parte e como ramo. A gente pessoas, né, que cresceu, né, profissionalmente, socialmente, financeiramente dentro desse mercado, a gente também pode olhar com muita gratidão, né? Porque é muito difícil alguém que tá vindo empreender nesse mercado já com um orçamento, um budget, um investidor, enfim, que venha. Tem, mas a maioria das pessoas, né, que nem tu falou, o pai do Pablo foi carrinheiro, né, que a gente fala, etc, né, coletava com caminhão, carroça, enfim. Então, assim, foi muito sofrimento, né, até chegar aqui. Então, isso também faz a gente olhar para as nossas origens com muita gratidão, né. Meu pai também veio do nada e conseguiu conquistar muitas coisas, então, acho que é isso, assim, também. Tem muita história linda, né. Então, todos nós, basicamente, fizemos
essa etapa? Alguém teve que começar. Alguém teve que começar. Eu acho que esse é o propósito, assim, que mais me deixa feliz em fazer parte. É ver que todo mundo ali tem uma história muito bonita por trás disso. Sim. E eu vi vocês em vários eventos do ano. Eu vi vocês, deixa eu ver, no Recicla Summit. Vi vocês no IFAT. Foi, né? Foi na FIEMA. Foi na FIEMA. Não foram na IFAT em São Paulo? Não, tenho quase certeza. Então foi na Eco Expo. E estavam lá marcando presença. Foi muito, muito, muito legal ver vocês. Conta essas experiências, o quanto que isso é importante. Eu acho que a gente tem que continuar batendo nessa tecla, porque tem muita gente que não valoriza esses encontros. Sair da nossa bolha e ver que o mundo é muito maior. A rede social hoje está nos ajudando a mostrar que não existe só a empresa Y, X, que a gente tem aí um mar de empresas de reciclagem, de sucata, de aparas, enfim, de gestão de resíduo. Mas me conta, como que é essa experiência para vocês? Para nós, é ótimo conseguir sair, até porque a gente tinha um medo gigante de sair da nossa bolha, né? Até quando eu comecei a trabalhar com o Pablo, eu sempre digo para ele, assim, eu comecei a trabalhar com ele, eu não entendia nada. O que eu vou fazer? Procurar na internet. Cadê as pessoas que trabalham com isso? Eu não achava. Deu, Pablo, tô cansada. Eu procuro na internet, eu não acho. Eu quero entrar em contato, eu não consigo. O que aconteceu? A reciclagem é segredo? Sim. Eu nunca me esqueço, um dia eu falei pra ele, a reciclagem só pode ser segredo, porque eu tô tentando me conectar com as pessoas, eu não tô. A gente tá ajudando a mudar isso, hein? Eu não tô achando. Então, com certeza, sair, assim, ir pros eventos ajuda a fomentar muito isso, né? Agora, poder ir pra São Paulo, lá na Eco Expo, ficar os 3 dias, né? Ver o pessoal todo ali falando disso, fomentando tudo que é o nosso mundo e o nosso ramo, que a gente passa lá o ano todo, trancadinho, trabalhando, e ter um momento pra isso, ou momentos, né, durante o ano em alguns eventos, deixa a gente muito mais tranquilo, né? Sim. Porque a gente vai trocando experiências, vai se comunicando, entendendo o que tá acontecendo lá do outro lado, entendendo o que tá acontecendo em outro estado também, que às vezes a gente, durante a nossa rotina, não entende. Sim. E isso pra nós é muito bom, assim, conseguir sair da nossa bolha e ver o mundo acontecendo e todos juntos falando daquilo ali. E é inacreditável, por exemplo, eu te encontrei mais fora do Rio Grande do Sul do que dentro. Sim. Né? É uma loucura. Ou mais fora aqui da nossa região, Grande Porto Alegre, né? Fui um dia na tua empresa esse ano. Sim. E de resto, a gente se encontrou pela rua. Né? Então, tem vários que eu me encontrei em eventos que eu não encontro na empresa dele, ou isso também me despertou algumas coisas, assim. Por que eu tô tanto na rua viajando, tal, e eu também não tô indo lá no meu cliente, que tá aqui no meu quintal? Verdade, né? A gente também despertou muito isso. Cara, a gente tem que visitar mais nossos parceiros. Tipo, a gente não precisa de um evento pra ir lá ver eles. A gente pode marcar um almoço, a gente pode marcar uma visita, um cafezinho, coisa de meia hora. Ninguém vai morrer, né? Todo mundo gosta. Todo mundo gosta de se sentir apreciado, de se sentir bem-quisto. Olha, o cara perdeu o tempo dele. Que nem agora tu tá fazendo, perder o teu tempo pra vir até aqui. Todo mundo fica feliz. Eu ganhei meu tempo, não perdi meu tempo. Ai. E o que faz vocês participarem tanto, assim? Tem uma... comercialmente, gestão, relacionamento? Eu acho que o relacionamento, a gente tá muito com aquela coisa de quem não é visto não é lembrado. Então, a gente tá, assim, tentando tudo que a gente puder ir, lembrar que o nosso nome existe, que a gente tá ali, que a gente não abandonou, a gente vai fazer, sabe? Tem um evento, claro, é quase impossível pra nós estar em todos os eventos possíveis, tem um custo, enfim, por trás disso, tem que sair da tua operação, deixar na mão das outras pessoas lá, enfim. Mas a gente tá muito com essa, assim, a gente percebe que pessoas que não estão lá se fazendo presentes acabam caindo num esquecimento, e não é isso que a gente quer pra gente. A gente tá no começo ainda da nossa vida profissional, né, como empreendedores, então a gente não quer deixar isso morrer agora. Agora é o nosso momento de fazer o nosso caminho, de trilhar nosso caminho. E tem aquela coisa assim, tipo, a pessoa te viu uma vez, não falou contigo, tá, ok, beleza, mas eu já vi essa pessoa, quem será que é essa pessoa? Eu já vi essa pessoa mais vezes, aí daqui a pouco, tipo, na terceira vez, ela vai falar, oi, tudo bom? Mas me te vejo no evento, tal, quem tu é? Exato. Aí tu vai criando essa conexão, e o mais gostoso é quando tu encontra aquela pessoa de novo, aí você já se conhece, daqui a pouco é outro, quando tu vê, tu tá num universo, né?
Então, tu acha que isso muda pra vocês, esses encontros? Com certeza muda. E a gente também, claro, vai com alguns objetivos, né? A gente vai com uma listinha de objetivos. É um objetivo comercial, é um objetivo de gestão, é pegar uma dica com aquela pessoa que não para muito, assim, que a gente não consegue visitar, que a gente não tem tanta abertura também pra estar lá fazendo uma visitinha, que nem a gente comentou. Então, um evento é uma oportunidade de a pessoa estar disponível, conseguir conversar com ela, ir atrás daquelas informações que a gente quer trocar. Tudo isso pra nós é o que mais agrega, sabe? Sim. E vamos aí pro ponto que eu gosto muito, que é o objetivo aqui do nosso podcast, que é falar sobre mulheres, sobre o nosso mercado. Então, tu viu que esse ano aí a gente teve vários eventos, a gente se encontrou, a gente se reuniu, a gente trocou experiência, enfim. Nós todas abrimos muito o nosso leque de relacionamento, né, enfim, de conexões. Como que tu tá vendo isso? Eu tô achando maravilhoso. Tô achando maravilhoso, porque nossa rotina, ela é muito masculina o tempo inteiro. Então, poder sair de dentro da empresa, tá com mulheres que estão ali conversando, trocando as mesmas ideias, passando pelos mesmos perrengues, pelas mesmas situações, é muito bom. Então, se eu não me engano, quem me colocou no grupo das mulheres da reciclagem foi a Ana Decomete. Daí que eu vi o que era que tava se tornando isso tudo aí que tu começou, Pri, esse movimento. Mas eu fiquei muito feliz, porque ali eu vi como as mulheres estão juntas, sabe? Geralmente a gente olha pra mulheres, enfim, um grupo de mulheres, a gente pensa, nossa, mulher com mulher não dá certo, ou tem muita rivalidade entre mulheres. E eu vejo que ali é uma relação bem saudável, assim. Saudável, exato. É todo mundo bem tranquilo, a gente troca ideia, a gente se diverte, a gente vai para os nossos happy hours, toma as nossas bebidinhas. Conversa, fala, desabafa. Exatamente. Enfim, vira uma amizade, né? Exato, vira uma amizade, faz falta às vezes, né? Muito bom. Era um lugar muito solitário, posso dizer isso. Muito solitário, Na empresa, sou atualmente só eu, basicamente, junto com o Pablo dentro do escritório. O resto é óbvio. Eu, às vezes, me pego falando que nem meus irmãos, assim, sabe? Tipo, nem um homem, sabe? Que nem um homem. Eu falo igual. Eu falei, gente, tá falando igual, meu irmão, meu Deus do céu. Sim. Então, a gente vai ficando masculinizada, a gente né? vai ficando. Direto, objetiva, não tem muito, perde um pouco daquela doçura. Eu acho que isso também é uma coisa que a gente é um pouco penalizada, assim, vamos dizer assim. Sim, isso é um pênalti mesmo que a gente toma do nosso mercado. Mas eu já não sou a pessoa mais delicada do mundo, então eu acho que eu me encontrei ainda mais por causa disso. Eu sou meio direta e reta, não tenho muito, vamos fazer assim, deu, pronto, tá feito. E a Ana Clara é uma querida, foi a primeira. Eu falei, amiga, criei um podcast, tô com uma ideia aqui, quer ser a primeira e tal, não sei o que. E ela, quero. Veio até aqui, fez o podcast. A Ana, ela é alegria onde ela passa. Eu sempre falo pra ela é conexão, ela é relacionamento, ela é alto astral. Alto astral, coração enorme ela tem. Enorme. Tem uma história de vida também linda. O que tu acha? Então, falando isso, eu já falei aqui que eu aprendi muito sobre persistência com a Ana Clara. E o que tu acha, assim, que tu aprendeu com cada uma delas, assim? Olha, resiliência é a palavra, né? Conheço um pouquinho da tua história, conheço um pouquinho da história da Ana, das outras meninas que já passaram aqui no podcast, e eu vejo como elas são resilientes. A gente é colocada num lugar de muito desafio. Sim. De muito desafio que... Não sei se são todas as pessoas que aguentariam esse desafio. Sim. E ver que tem outras pessoas aí que estão passando por isso e que são resilientes, e elas não têm... Cai 7 vezes, levanta 8. Não tem ruim pra mulher que tá trabalhando nessa reciclagem. Eu cheguei nem gato. Quando a gente cai de pé. Exatamente. Eu vejo muito isso, assim, resiliência. Daí eu penso, nossa, mas eu tô cansada, mas tal coisa. Daí eu começo, não, mas tem tal pessoa lá que eu admiro muito. Olha só a história daquela pessoa. Se ela fez, eu sei que eu vou conseguir fazer também. Exatamente. Eu penso muito isso, assim. Acho que isso é o aprendizado que eu fui tendo, assim, trocando ideias, vendo às vezes as mensagens que as meninas mandam lá no grupo. Eu não sou de falar muito, mas acompanho. E daí eu penso, que legal, olha o movimento que elas estão fazendo, olha os problemas que elas passam e como elas não se deixam abalar por esses problemas. Elas estão lá de novo no outro dia e não tem ruim. A Raquelzinha, lá da Magma, uma menina que com pouca idade também, 18, 17, não me lembro direito, mas já indo visitar, sabe? Poxa vida, uma mulher, sabe? Então, a Lu, que teve uma história muito de persistência, de
coragem, né? Tendo em vista ali com os pais, né? Que teve um acidente que causou ali desestabilizou um pouco a família, né? Então, assim, cada uma que senta aqui e fala a sua história, meu Deus, é um aprendizado à parte pra mim também. É um aprendizado, isso é muito bom. E vocês são mentorados pelo Fiuza? Sim. E o que somos? Contem um pouquinho sobre o meu amigo. O que ele influenciou vocês em cada mudança de postura, de visão? O Fiuza, ele é muito dessa questão de falar sobre sair do pátio, coisa que vocês realmente aplicam no dia a dia, né? A gente já conversou aqui. Sim. Então, me conta um pouquinho. O Fiuza, ele é um cara muito bacana. A gente começou a mentoria com ele assim que a gente tava se sentindo perdido. Tem um momento, acho, na vida de todo mundo, não tem vários ainda, de toda empresária que se sentir perdido. Nossa, mas acho que eu poderia estar fazendo um pouco melhor, eu poderia mudar essa rota. E a gente não tem, que nem eu falei, né? Não tem alguém acima de nós. E às vezes tudo que a gente queria era ser funcionário. Veio o meu chefe e me disse, segue esse rumo, pega esse daqui, faz esse caminho aqui é o melhor. E daí, quando não tem alguém acima de ti, tu tem que decidir com os teus próprios pensamentos, né? Quanto pegar o teu feeling e dizer... Eu faço isso ou faço aquilo? Qual que eu vou fazer primeiro? Ou qual que é mais importante aqui, o que eu vou fazer? Exatamente, Pri. E daí, isso chegou um momento que a gente, puxa a vida, e agora? Pra quem que a gente vai correr? E a gente cata aqui, cata ali, né? Sempre indo atrás de alguma alternativa. Fiuza, vamos começar então, né? Uma mentoria com Fiuza. E foi muito bom. A gente acabou se tornando grandes amigos. Sim. A gente acabou se tornando grandes amigos. Ele é um cara muito acolhedor. Ele é. Beijo, meu irmão. Ele é muito acolhedor, ele tem um coração gigante também. Ele compreende muitas pessoas. Também é um cara muito engraçado. Sim, muito alegre. Sim. É, tipo uma Ana, assim. Então, pra nós, o que a gente via de um problema, o que era uma situação desafiadora pra ele, ele vinha e já dizia, não, mas não faz assim, faz de outro jeito, não é tudo que vocês estão pensando. Fez muita diferença pra gente, assim, pra dar aquele empurrão que a gente precisava. Sim, aquele empurrão de, nossa, eu tô me sentindo perdido, preciso que alguém venha e me dê aquele estalo de, não, faz assim que vai dar certo. E, claro, com as nossas... Às vezes a gente tem as ideias, mas a gente não sabe por onde começar. E o Fiuza, ele te dá um norte, assim, tenta desse jeito, né? Testa, não custa tentar, né? Sim. E ele nos incentivou muito, sim, a sair fora da bolha, principalmente. Principalmente, assim, relações comerciais, que a gente tava bem travado. Que legal. Eu tô falando assim, eu fico pensando, eu não uso Fiuza, mas quem que eu uso, né? Porque realmente tu precisa ter essa pessoa que tu vai te aconselhar, que tu vai perguntar, olha, será que eu tô indo pelo caminho certo? É isso mesmo? Tá acontecendo isso? Tá me deixando decepcionado? Sabe? Por alguma questão que tu pensa assim, vou abrir uma empresa e vai dar tudo certo. Todas as pessoas vão agir exatamente como tu pensou, né? E não isso não vão acontecer. Então, eu procuro muitos meus irmãos aí, nesse caso, né? Porque já tem uma bagagem muito maior que a minha, viveram muito mais na linha de frente do que eu, na CGCom. Então, eu sempre também procuro, eles são os meus fios. Todo mundo tem que ter, né? Tem que ter. Um conselheiro ali pra dar por trás, porque isso faz muito até pra segurar a barra contigo e falar, não, é isso aí mesmo. Antes de começar, piora, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Antes de melhorar, piora, depois só vai, vamos em frente. Faz muita diferença ter essa pessoa, assim. Já vieram pessoas também pedir conselhos pra nós. Como é a mentoria? Tô me sentindo meio perdido. E, cara, a gente indica fácil. É bom ter outra pessoa que tá ali entendendo o teu jogo, entendendo qual é a realidade da tua empresa pra te dar um conselho que às vezes tu que tá ali dentro não vai enxergar. Sim. Tem que vir alguém de fora às vezes e dar uma olhada e pensar de outro ângulo. Sim. Isso pra nós fez bastante diferença. A gente tá tão dentro, né, que a gente não consegue olhar de forma panorâmica, né? Tá tão no operacional, como ele mesmo diz, que a gente não consegue olhar de gestão. O que eu tenho feito? Eu tenho segunda a sexta ficado no operacional e sábado é o meu dia de gestão. Então, sábado é o dia que eu só vou olhar pra gestão, eu só vou olhar como melhorar o processo, como tudo. Então, assim, como eu falo, tô achando pelo em ovo. Sim, exatamente. A gente tem a nossa reunião é toda quarta, Pri. Eu e o Pablo, a gente tira o meio turno, aquele meio turno, depois o meio-dia é gestão. O que a gente vai fazer? O que a gente vai organizar? O que tá pendente? É isso aí, tem que parar pra pensar nisso. Tem que parar. Sim. E agora a pergunta que não quer calar. Nós somos Betsucatas,
A gente mudou de nome. Eu já sei, né? Porque eu participei. Participou. Mas conta um pouquinho agora sobre esse novo momento que vocês estão vivendo na Beto Sucatas e nessa nova empresa. Como que agora apresente a nossa nova criatura. O que está rolando, né? Acho que tem muita gente aí sem entender nada. Sim. Então, além de Beto Sucatas, agora somos Pegasus Ambiental, feita pelo Olhar Reciclador. Ficou muito linda a marca, Pri. Ficou, a gente ficou muito feliz, muito feliz. Olha, parece que tudo tá se encaixando muito bem, porque justamente no momento que a gente precisou desenvolver uma nova marca, tu estava aí com toda a tua experiência e profissionalismo. Foi difícil achar um nome, pra né? nos A gente teve que ajudar. ficar no íntimo. Sim, mas deu certo, deu E certo. ficou linda demais. Ficou linda, ficou demais. autêntica. Não vi nenhuma marca parecida no mercado da Também. reciclagem. Então, eu acho que a gente acertou em cheio. E a Pegasus Ambiental, qual é a diferença dela entre a Beto Sucatas e a Pegasus? Então, a Pegasus foi sonhada por mais ou menos um ano, porque lá na nossa sede, né, a gente chama de matriz, que é onde tá tudo há muito tempo, desde a época do meu sogro, que é na Beto Sucatas, não tem um espaço físico muito grande, lá é bem apertadinho, a gente estava tendo movimentações de carga de caminhão, junto com a compra de portinha, né, que a gente chama, a compra ali dos recicladores, enfim, e tava assim uma loucura, a gente não tinha mais onde enfiar, isso com mais máquina dentro do pátio, tipo, tudo junto e misturado, a gente não tinha mais onde enfiar coisa, a gente já tava caminhando por cima de bag, por cima de fardo, não conseguia chegar na porta do escritório mais, tava uma loucura, assim, era muito movimento, a gente cresceu mais do que o nosso espaço podia comportar. Sim. E daí o nosso sonho era poder separar as operações. E a gente finalmente conseguiu fazer isso esse ano, sair do papel. A reunião de quarta tá funcionando. Tá funcionando a reunião de quarta. Então, a Pegasus Ambiental veio com esse propósito, separar a operação. Agora a gente tem lá na Pegasus somente operação de logística, né? Frota de caminhão, buscando, entregando recicláveis de outros pequenos depósitos da região metropolitana, enquanto lá na Beto Sucatas tá acontecendo a compra de materiais de pessoas físicas que vão ali, levam aquela pessoa do bairro que junta em casa, que leva um saquinho. Tudo a gente compra lá e tudo a gente compra na Pegasus, só que de maneiras diferentes, com operações diferentes. E agora, bem maior na Pegasus, com bastante espaço para estocar bastante material. Pode vender. Que ótimo. Eu fico feliz porque eu acho que foi muito acertado, assim, ter as duas marcas, são operações diferentes. E eu acho que tem tudo pra dar certo. Vocês são super eficientes. Então, eu acho que tava falando com um amigo meu ontem, o Fred, da Sucata. Um querido também. Um queridão. E a gente tava falando sobre marketing, sobre algumas coisas, trocando uma ideia. E eu sempre falo pra ele, Fred, e pra qualquer outro cliente, não existe marketing que venda produto e serviço ruim. Não existe. Se tu é uma marca com má reputação no mercado, seja porque tu faz coisas erradas e tal, não existe uma marca que vá limpar isso. Isso é ilusório. Então, assim, o que a gente tem que focar é fazer um bom trabalho, ser bem redondinho. Não é o vídeo que emplacou, que tem 1000 curtidas e não sei o que vai fazer a mudança. Se lá na porta, começando pelo atendimento do teu cliente, ele não é bem feito. Então, eu acho que vocês fizeram o caminho certo, separaram uma nova marca e agora vão organizando tudo aos poucos. Que eu acho que tem tudo pra dar certo. Vocês são muito espertos, já ganharam muita experiência, são abertos ao aprendizado, então não tem como dar errado. Sim. E se tu pudesse descrever 2025 em uma palavra, qual seria? Surpreendente. Foi surpreendente. A gente conseguiu superar várias coisas que a gente pensou que não conseguiria. Medos que eram avassaladores não eram tão avassaladores assim. Sim. Agora a gente olha pra trás e pensa, nossa, nem foi tudo aquilo que a gente pensou. Ainda bem que eu fui, né? Ainda bem que eu tentei, ainda bem que está acontecendo. Então, foi um ano surpreendente, porque, claro, tiveram muitas coisas que deram certo, mas lá nos bastidores também tem muitas coisas que deram errado. Exato. Então, foi um ano surpreendente. A gente conseguiu se superar, assim, se desdobrar, literalmente. Eu acho que, às vezes, até o que dá errado é muito bom, sabe? Agora, há pouco tempo, né, o Olhar Reciclador, assim, teve algo que deu muito errado. E aí eu pensei assim,
tá na hora de eu parar e entrar e olhar tudo. Deixa eu olhar aqui como que as coisas estão acontecendo. Então, quando eu parei e disse, vou ter que resolver esse problema, mas não adianta eu resolver esse problema aqui e só substitui, né? Eu vou ter que olhar. E quando eu olhei, eu vi, opa, tem muita coisa aqui que eu preciso melhorar. Mas se não tivesse acontecido esse problema, eu não teria parado para olhar. Exatamente. E talvez teriam vários outros problemas crescido desse lugar. Então, e hoje a gente tá, assim, muito mais eficiente. Até esses dias mandei uma mensagem para um cliente nosso, porque é entrega em cima de entrega. Desculpa, parece que a gente tá te enchendo de coisa, mas é porque a gente tá mais eficiente. Então, as entregas, elas estão mais rápidas, a gente tá conseguindo entender melhor, nosso processo tá mais redondinho. Mas isso tudo aconteceu porque teve um problema, um erro que precisou ser sanado. Então, o erro também, ele nos traz para um lugar bom. Com certeza, Pri, agora tu falou tudo, porque tudo, literalmente tudo que a gente encontra de problema, a gente depois pensa, não, mas esse problema precisou acontecer, porque eu precisava arrumar isso aqui para não causar um problema ainda maior. Exato, parar e olhar. Parar e olhar. Ok. A gente passa por isso o tempo todo, vários problemas, principalmente de operação, né? Acho que a gente tem muito problema de operação, a gente tem coisa assim, nossa, parece que o mundo vai acabar por causa daquele problema ali. Daí a gente vai lá e olha pra aquilo ali, não, mas peraí, a gente realmente tá fazendo errado. Sim. Vamos melhorar isso daqui e junto com essa melhora, a gente vai melhorar mais umas 10 coisas juntos. Exatamente. Sabe? E isso aconteceu muito com a gente. Então, a gente tá tudo na normalidade. Tá tudo na normalidade. Eu acho que todo mundo vai passar aí por esses problemas que parecem o fim do mundo, mas na verdade eles são só uma porta que tu não tinha aberto ainda. Tu tava escondendo ali, eu vejo isso aí depois, eu vou tocando outras coisas, mas às vezes, tipo, não, peraí. Vamos parar um pouquinho aqui. E é aquele ditado, né, que diz que é uma coisa que eu fiquei, assim, nesse período, assim, que a gente se abala emocionalmente, pelo menos mulher, assim, se abala, poxa, isso não poderia ter acontecido, errar, alguma coisa assim. Então, tem aquele ditado que eu nunca perdo. Eu ganho ou eu aprendo, eu ganho ou aprendo, né? Então, tu perdeu, fez alguma coisa errada, errou, mas tu aprendeu. Então, não é perda. Com certeza. E às vezes a gente tem até que remanejar nossos passos, né, Pri? Eu penso assim, eu sempre fui desde muito nova, tipo assim, olha, 2 passos pra trás, 1 passo pra frente. Isso não deu certo, não tem problema. Eu desço uns 10 degraus e eu vou fazer de novo. É isso aí. Porque senão a gente não vai chegar a lugar nenhum, a gente vai ficar se decepcionando, a gente tem que aprender a dar passos pra trás. E eu acho que às vezes, assim, o ego, ele pode nos levar pra esse lugar que não é ruim. De, tipo, eu não quero dar passos para trás para depois dar passos para frente, né? Eu acho que tá liberto disso é muito importante. E às vezes é muito fácil, quando tu tá num crescimento, tu não querer abrir mão disso e pra dar os passos para trás. Tipo, mas eu agora vou parar de crescer. Não, mas eu vou agora melhorar, organizar pra eu crescer 2 vezes mais depois no futuro. Pri, eu gostaria até de contar uma história que eu acho que o pessoal não vai acreditar, mas isso aconteceu fortemente, assim, o Pablo passou isso na pele, né? Agora temos o que a gente sempre sonhou, Beto Catas e Pegasus, mas antes da Pegasus a gente tentou fazer a Pegasus. O Pablo sozinho na época conseguiu abrir, né, essa outra empresa para dividir as operações. E isso não deu certo. E a gente precisou fechar tudo. Sim. A gente precisou encerrar toda aquela operação que estava acontecendo lá, reduzir, dar literalmente vários passos para trás. Foi quando eu entrei para ajudar ele a organizar toda a bagunça que tinha se tornado. Sim. Então, a gente deu passos para trás. Isso já vai fazer mais ou menos uns 3 anos e meio. Então, a gente agora conseguiu abrir. As pessoas às vezes pensam, nossa, mas isso daí foi fácil. Não foi fácil, gente. Às vezes a gente sonha uma coisa e daí a gente bota ela em prática e ela não fica como a gente queria. E é tão comum. E o Pablo teve que dar os passos dele para trás. Ele ficou muito chateado com isso, porque ele gostaria que tivesse dado certo e porque a gente sempre fica pensando, nossa, como estaria hoje se tivesse dado certo lá 3 anos atrás. Mas agora era o momento de dar certo. Mas agora ele fez da maneira certa, ele criou uma empresa com o nome certo, com um domínio, vai poder usar e-mail. Às vezes tu abre ali um nome genérico qualquer, todo mundo usa, não tá bem basilado. Depois, quando tu quiser criar um site, tu tem dificuldade. Então, fez todo o caminhozinho certo, né, pro sucesso. E é exatamente isso. A gente precisa errar pra aprender. E agora aprendemos. Exatamente. E tu acha que as pessoas hoje entendem o que a gente tá fazendo fora do nosso mercado? Acho que não. Ainda não, né? Falta muito, né? Eu acho que falta bastante. Claro, Pri, a gente que tá dentro já percebeu que mudou.
Mudou? Mudou? Com certeza mudou. Mas eu sinto ainda muita falta, assim. Acho que as pessoas não entendem muito o que a gente faz. Percebo, assim, que às vezes até a nossa própria família, claro, a tua família tá imersa, mas a nossa não. Enfim, outros amigos que a gente percebe que não. E eles ficam bem, assim, confusos com o que a gente faz, como é a nossa rotina, onde a gente quer chegar com isso. Mas às vezes até perguntam, mas por que vocês estão trabalhando com isso? Não podia ser outra coisa. Não podia ser uma loja, não podia ser um produto diferente. Sim. A gente vai lá explicar tudo isso. Eu vou começar a mostrar esse vídeo pra Eu vou mostrar esse vídeo pras pessoas. Olha, assiste o podcast lá. E tu vai entender um pouquinho. Tu vai entender um pouquinho. Quando perguntar, já manda o link. Eu já mando o link. A vida. Ganhamos tempo agora, então. Agora a gente ganhou tempo. Eu acho que o pessoal não entende ainda 100% onde a gente quer chegar. É difícil. É difícil. Eu tava falando no grupo de mães, assim, todo ano na escola tem um catatal de livros, Bernoulli é o nome do tal do livro. Então é um livro, assim, dessa grossura, aí tem geografia, história, e o colégio da minha filha é muito conteudista, então são vários livros. E todo ano é aquela pilha. E tem mães que guardam, né? E aí tá falando como é que faz isso? Olha, a gente pode ver pra ele levar em algum lugar e tal. Tá, mas tu recebe? Não, peraí, eu tenho uma agência de marketing e também uma empresa de sistema, mas eu não sou a empresa. Eu vendo serviços para essas empresas. Ah, tá, mas aí como é que faz? Olha, posso ver aqui, tem vários clientes, várias pessoas, vocês podem procurar pra não ser assim, vai lá no meu cliente, né? Alguma coisa assim, pensando assim, tá ganhando alguma coisa, né? Sim. E podemos levar. O que eu posso fazer é, juntem tudo, eu passo, pego e levo em alguém, e depois mostro ali, e a gente deixa ali pra um churrasco, pra alguma coisa assim e tal. Mas aí, no meio da conversa, vamos botar tudo na fogueira. Tipo... Como assim, gente? Que botar na fogueira o quê? Tá botando dinheiro. Queimando dinheiro. Quer botar teu dinheiro na fogueira, tudo bem. Né? E o que esperar de 2026? Então, acho que evolução... Organização. Sempre. Agora eu acho que a gente precisa organizar a casa. Conseguimos, né, dar um passo tão grande em 2025 que agora ele tá exigindo que a gente se aprimore nisso. Sim. A gente precisa de aprimoramento em processos, em operação, em máquinas, em pessoas. A gente tem que aprimorar tudo. Então 2026 vai ser um ano de evolução, assim, um pouquinho em cada área. Exato. Mas acho que vai ser um ano muito bom, sim. E eu acredito também naquela questão que é cresce, organiza. Cresce, organiza. Cresce, organiza. Tem que ser. Se não organizar, não vai nada pra frente. Não vai bem. Mas a gente tá bem alinhado, assim, eu acho. Acho que a gente tá bem alinhado. E estamos esperando bastante 2026 que seja um ano de trocas. Vai. De trocas. Se depender de mim, vai. Até vou aqui falar neste podcast, que foi uma notícia que eu tive ontem, que o Olhar Reciclador, ele foi contratado para organizar o Recicla Summit. Nossa, que legal! Já estou ansiosa pro Recicla Summit. Que acontece, se eu não me engano, mas depois qualquer coisa eu peço para colocar aqui na legenda, dia 24 de abril, em Gramado, num hotel maior, com mais palestrantes, enfim. Acho que vai ser muito, muito bacana aí com a Mega Office, a ISAT e Sagecom. Vai ser incrível. Ano passado já foi um sucesso para o primeiro evento. Será que teremos mulheres da reciclagem no Jantar 2? Com certeza. Eu voto, hein? Eu voto. Eu tô dentro, já tô lá. Já tô com roupa de ir. E como empreendedora, o que tu acha que tu já aprendeu desde que tu começou nesse mercado? E aprende todo dia, né? Como a gente falou, aprende todo dia. Mas o que tu acha, assim, que tu mais aprendeu? O que eu mais aprendi, eu acho que foi dar tempo ao tempo. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, então eu aprendi e estou aprendendo esse detalhe. Dar tempo ao tempo. E se tu é ansiosa, como é que tu faz pra ter paciência com as pessoas? Respira? Então, é exatamente isso, Pri. Eu não sei, eu acho que a gente tem um dom. Tem que adquirir um dom. Mas dar tempo ao tempo e saber a hora certa de falar as coisas. Sim. Às vezes a gente quer falar aquelas coisas assim que te enfurece, teu sonho já chega metralhando todo mundo. A gente, né, respira fundo, pensa melhor, dá uns 5 minutinhos. Às vezes a gente parece até louco, né? Alguém vem e fala um absurdo e tu fica assim, esperando, pensando. Com cara de... Com cara de ninguém.
Fazenda egípcia, como diz a minha filha. Fazenda egípcia, então... Acho Às vezes é tudo de bom, né? Às vezes é tudo de bom, mas Minha psicóloga fala que ótimo, faz isso aí mesmo. Tem coisas que não precisam de resposta. Eu faço isso e às vezes até são coisas que eu preciso dar uma resposta, mas se eu der uma resposta naquele momento é capaz de eu cometer alguma resposta inadequada pro momento. Então, dá tempo ao tempo, assim, saber a hora certa de falar, mais ouvir do que falar. Né, ser mais ouvinte, saber o momento de dar a tua opinião, né, não entrar em atritos com pessoas, esperar elas dar a opinião delas primeiro, depois tu pensa na tua, porque é tu que tá ali acima, é tu que vai liderar, é tu que vai precisar delas no dia seguinte. Então, às vezes a gente quer falar absurdos que a gente não vai poder falar, porque a gente precisa das pessoas e elas estão movimentando o nosso negócio. Então, acho que é isso, saber a hora certa de falar, raciocinar, pensar, às vezes na hora da raiva a gente quer falar várias coisas, tá valendo né? esse desgaste pra mim? Acho que essa foi a coisa que eu mais aprendi também nesse ano, assim. Tá valendo esse desgaste? Não tá. Então tá. Então eu vou parar de dar luz pra isso aqui. Vou dar luz pra outras coisas. Dá tempo ao tempo. Quando eu tô ali botando toda a minha energia naquilo, ou que não vai querendo trazer resultado nenhum. Falar um monte pra resolver e no fim, não, mas por que, sabe? Vou pensar um pouco melhor quando ver uma coisa que eu ia resolver com um texto, eu resolvo com uma frase. Ou às vezes não fala nada, só faz. Né? Porque... E daí, vida que segue, se estressa menos. Exato. E como mulher no setor da reciclagem, a gente vem de uma evolução, talvez tu não tenha passado ou passa ainda, agora descobriremos hoje, sobre alguma situação, assim, desagradável. Mas tu sente alguma diferença entre nós, mulheres, e os homens? Já passou por alguma situação dificultosa? Ou tu acha que isso já tá no passado? Não tá no passado. Está bem no presente ainda. Infelizmente, ainda tá bem no presente. Eu não me recordo de uma situação muito desconfortável, Pri. Mas eu sinto 2 problemas, não só sendo mulher, mas também sendo muito jovem, é que as pessoas não dão algumas credibilidades pra gente, sabe? Não que eu queira créditos, né? Mas, tipo assim, às vezes não dão ouvidos pro que tu quer dizer, como dariam pra um homem. Né? Isso eu já percebi muito em diálogos, às vezes, até mesmo eu e o Pablo e um terceiro, né? Conversando. E daí o Pablo tá ali falando de alguma coisa e às vezes até ele esquece, eu banana, daí eu vou lá e complemento e a pessoa... Fui parar em outro planeta. Ela começou a falar, eu já vou trocar de assunto, porque... Sim. Sabe? Te ignorou ali total. Me ignorou total. E tipo assim, eu tava complementando o que ele tava falando. E o que ele tava falando é importante. Eu também sei desse assunto. Sabe? E eu também tenho o direito de falar. Mas, se não quer me ouvir, quem está perdendo é a pessoa. Eu tô aí... É muito mais sobre eles do que sobre mim. Eu tô aí há praticamente 20 anos, com bastante bagagem, formada, enfim... Mas até hoje acontece. Acontece, né? Principalmente quando tá com meus irmãos, assim. Então, tipo, ele tá falando, eu complementei exatamente essa situação, me vi. Então, eu complementei o que ele falou, olha, mas né, nesse caso, assim, tal. Aí, tipo, ele volta, fala outra coisa e já muda de assunto. Não levei nada do que tu falou em consideração. Antes, me doía. Hoje eu falo, tá bom, não quer escutar, tu não escuta. Quem vai sair perdendo é tu, porque parece que aquela informação seria boa pra ti. Exatamente. Eu fico assim também, Pri, mas isso é o que eu mais sinto, assim, sabe? Que eu percebo. Não quero nenhuma situação tão desagradável, assim, de alguma pessoa ter alguma atitude horrível comigo por causa disso. Mas a gente percebe, sim. E principalmente é isso, é a mesma situação que a gente passa. Eu quero complementar alguma coisa e daí meio que me cortam, sabe? Seria até ilusório, né, a gente falar que não existe mais diferença, tendo em vista tudo que o país está vivendo, seja em violência doméstica, violência psicológica, violência sexual, enfim, tantas coisas que hoje nós mulheres passamos, né, e que todo dia precisa ser dito. Então, seria até uma inocência minha perguntar se existe algo, né? Eu acho que... Mas é um ensejo aqui até pra gente contar sobre cada experiência. E também não uma coisa tão taxada, pra não ficar algo tão feminista e tal. Que não é o intuito. O intuito é mostrar o nosso dia a dia, o quanto que a nossa história, mostrar o que a gente já fez, o quanto que a gente tá aí mudando muitas coisas dentro dos nossos negócios, no próprio mercado em si, é sempre nos elevar. Eu acho que ao invés de só ficar apontando os defeitos, o podcast ele é feito para nos elevar. E aí, nos elevando, a gente
faz isso de uma forma muito elegante. Com certeza. Sobre nós, né? Eu também concordo, Pri. Quando a gente mostra nossas qualidades, em vez de procurar o que tem de errado no mercado, né? Exato. A gente tá se sobressaindo muito mais. Exatamente. Vamos falar de coisas boas. Com certeza. E tu acha que as mulheres que vieram antes abriram espaço pra vocês mais novas? Mas com certeza, como que eu estaria aqui hoje se não tivesse vindo antes a Priscila? Com toda a trajetória e a história dela. Não tem como, com certeza. A gente passou algumas poucas e boas aí, eu e muitas. Mas eu acho que a gente tá vivendo um momento lindo, acho que a gente não pode deixar a peteca cair, né? Que às vezes as coisas acontecem assim, até no nosso próprio grupo, assim. Antes estava muito mais movimentado e tal, aí o pessoal meio que vai deixando aquilo de lado, assim. Eu acho que o importante é a gente sempre se manter unidas nesse crescimento, nesse compartilhamento, nos elevando, nos colocando pra cima, nos conectando, nos encorajando, enfim, é manter. Espero que 2026 a gente consiga manter para que a Mari abra espaço pro que vem das outras meninas e que elas encontrem algo muito melhor lá pela frente. Com certeza, acho que esse caminho vai se perpetuar, assim, pelo lado que a gente sonha por bastante tempo. Que bom. E pra finalizar, então, tu fala um pouquinho da Pegasus Ambiental e o que esperar dessa nova era de vocês. Então, né, são muitas emoções, são muitas emoções, mas a gente quer inovar muito. A gente quer inovar muito, acho que o pessoal olha pra gente e pensa, vocês são jovens, então a gente associa, né, o jovem com a inovação. Então, a gente vem, né, de uma realidade, a sucata vem de uma realidade muito engessada, Sim. muito de as coisas nasceu assim, vai morrer assim, e a gente tá tentando mudar isso, sabe? Sim. A gente tá tentando mudar isso, então a gente quer começar a inovar mais em 2026, começar a usar mais da tecnologia ao nosso favor, seja em divulgação, seja em um chat GPT, seja numa inteligência artificial dentro da nossa operação lá para facilitar o atendimento. Já usa um sistema. Já usamos sistema de cabo a rabo. Que bom. Todo sistema, a gente usa tudo que dá, a gente usa. Eu tava trabalhando esses dias e como eu cuidei por muitos anos e ainda cuido, né, como conselheira e tal, então às vezes os e-mails vêm pra mim, né, então aí eu recebi assim, troca de titularidade, Pegasus Ambiental. Eu falei, ai, que coisa linda! Muito orgulho da mamãe! Muito chique, né, Pri? Uma empresa que não tinha nem nome, agora já tá trocando de titularidade. Muito demais Demais mesmo. Mari, tô muito feliz de te receber aqui, foi muito... me elevou, me enriqueceu muito te ouvir e saber como é que foi a história de vocês. Eu acho que é isso. Mais uma vez, esse é o objetivo do podcast. Obrigada mesmo por, nesse meio desse caos, que é o fechamento de final de ano, a gente tá a um dia do recesso do Olhar Reciclador, né? Descansar um pouquinho, renovar, conseguir voltar mais criativo, mais potente, enfim. E eu sei que vocês também, acho que a maioria do mercado vai dar uma paradinha também para dar uma repensada aí, com a alta dos preços também. Acho que é bom dar veio a calhar esse recesso. Então, eu quero muito te agradecer. Obrigada de coração. Espero te ver muito, muito, muito em 2026. E muito sucesso para a Pegasus Ambiental. Me sinto parte dela também. Com certeza, até parte dela, Pri, vai estar marcado na nossa história, né? Que tu desenvolveu essa marca para nós. E muito obrigada por abrir esse espaço, por fazer todo esse movimento. Acho que tu, né, como uma mulher que conhece tantas pessoas do nosso mercado, que tem acesso a tanta coisa, aproveitar disso, usar isso, né, para fazer esse movimento, fomentar as mulheres, elevar todas elas, é um movimento muito bonito. É muito bonita essa atitude e eu tô muito grata de estar aqui, de poder contar a minha história, de mostrar pro mundo quem é Beto Sucatas, Pegasus Ambiental, Mariana e Pablo, que tá muito ativo, né, nessa história. Vamos fugir um pouquinho do roteiro que já abriu uma janela aqui. Quem que tu gostaria de ver aqui no podcast em 2026? Quem eu gostaria de ver em 2026. Agora tu me pegou, Pri. Quem sabe a gente deixa um convite aqui. Quem eu gostaria de ver? Eu gostaria de ver uma pessoa muito próxima a ti. Ok.
A Giovana. A Giovana? Eu gostaria muito de ver a Giovana. É uma pessoa que eu não conheço tanto. E eu gostaria muito de ver a visão dela, te tendo como mãe e estando nesse mercado, né? É uma coisa que eu acho que seria bem enriquecedora, assim. Mostrar como é a relação de vocês, né? Que viveram tudo isso juntas, estão trabalhando juntas também. Eu acho que seria bem enriquecedor. Ok. Missão dada, missão cumprida. Então, em janeiro... Vamos convidar a dona Giovana. Giovana, você vai fazer um podcast. Ela toda envergonhada do jeito dela, mas ela tá se superando. Eu também sou envergonhada. A gente pode vir que vai dar certo. Beijo! Obrigada, pessoal. Um feliz 2026 para vocês. Um bom encerramento de ano. Que Deus acompanhe todos vocês com segurança, com muita paz, com muita família, com muito amor, com união. E obrigada por esse ano de 2025, por Horário Reciclador, foi sensacional, crescemos muito, participamos da vida de muitos clientes, e como da Pegasus, e obrigado. Quer deixar tua mensagem também de final de ano? Eu desejo a todos um final de ano muito bom, que 2026 seja muito próspero, que as nossas conexões melhorem, e estão todos de parabéns pelo ano de 2025, todos vencemos. Vencemos. Obrigada. Tchau, tchau.